Eu tenho aqui uma tarefa de começar esse debate que é intitulado, acho que é um nome muito bonito, muito rico esse nome, né, semear futuros, cultivar a vida, né. É é muito interessante, né, quando às vezes a gente fala de morte e na verdade a gente está falando de vida também, né. E esse título é muito bonito e tem 3 pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente, que vou fazer essa apresentação, depois aí obviamente tudo fica com eles, né. Eh, Vou apresentar a autora do livro que a gente está lançando aqui hoje, Helena Taliberti. Ela é mestre em Economia da Saúde, especialista em gestão pública, formação em Economia e Administração de Empresas, e ela possui larga experiência em desenvolvimento e estrutura organizacional no setor público, planejamento, gestão estratégica, gestão de pessoas e também informações de saúde, atuando na prefeitura de São Paulo, atuou na prefeitura de São Paulo por 30 anos, tanto na área de gestão e administração e na área de saúde também. E não menos importante, também ela é minha esposa, né. Eh, Temos também a participação muito preciosa do Janil, Chad, que é paulistano, premiado jornalista, né, conhecido, escritor, correspondente internacional, né, brasileiro, formado em Relações Internacionais pela PUC de São Paulo, com mestrado na Universidade de Genebra. E todos nós, né, que já estamos de cabelo branco, já acompanhamos o Jânio Sage em muitas coberturas que ele vem fazendo, né, de fatos da política global, dos direitos humanos na Europa e no mundo, por mais de 2 décadas a partir da sede da ONU. E também temos a Jéssica Moreira, também uma contribuição, participação honrosa para a gente ficou muito satisfeito com ela aceitando. Ela é jornalista, escritora, formada em jornalista pela Fapcom, é cofundadora de Nós, Mulheres da Periferia, e coautora do blog Morte Sem Tabu, da Folha de São Paulo. E escreve sobre diversos assuntos a partir das questões de raça, gênero e território, né. Eh, o currículo deles é muito mais amplo do que isso, gente. Eu só fiz, assim, uma tentativa de síntese também para não, né, mais importante é a gente ouvi-los, e eu acho que é isso que nós queremos todos aqui, ouvir e conversar com eles depois. Então eu já vou deixar com eles a palavra, né, para eles, né, logo de cara abordar o tema principal, né, da nossa, né, conversa aqui, que é semear futuros e cultivar a vida. Então eu vou pedir para Helena, que é a autora do livro, para ela, né, fazer umas palavras introdutórias e depois nós seguimos com os demais participantes da mesa. Helena? Verdade, Ivan. Bom dia a todos. Eh, Nós estamos aqui hoje, dia 25 de julho de 2026. Eh, Além da nossa mesa do lançamento do livro, eh, e da companhia de vocês tão queridos, eh, hoje faz exatos 7 anos que nós fundamos o Instituto Camila e Luiz Taliberti. Eh, Camila e Luiz eram meus filhos que morreram na tragédia de Brumadinho. E esse livro que nós estamos lançando hoje é em homenagem a eles, mas não só em homenagem a eles, é em homenagem a todas as vítimas, as 272, que dentre elas também tinha a minha nora, grávida do meu primeiro neto, e o pai biológico deles e a madrasta. Então a nossa família, nós perdemos a família toda nesse dia. E hoje também quero lembrar que todos a 25, em Brumadinho, acontece o ato em homenagem às vítimas, não só em janeiro, mas durante todo o ano. Então, exatamente nesse momento, eles começam a preparar também a homenagem para as nossas joias, como nós chamamos.
lá em Brumadinho também. E eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Quero agradecer imensamente a May e a Tati, da editora Ofício das Palavras, por esse evento tão aconchegante, tão gostoso, por essa casa tão eh, aconchegante mesmo, gostoso de estar aqui com vocês. Então é isso. A gente vai agora conversar sobre semear futuros e cultivar a vida. Nós adotamos uma frase no instituto que nós vimos na parede de um café, almoçando com um amigo, e tentaram nos enterrar. Não sabiam que éramos sementes. E essa frase traz para nós um significado muito grande, porque, em vários momentos da nossa vida, depois que os nossos filhos morreram, a gente sentiu, assim, que, eh foi aquilo que nos motivou. Não, a gente não pode deixar isso ser esquecido, não pode deixar que a morte deles tenha sido em vão. É preciso falar para a sociedade o que acontece e o que aconteceu da forma como aconteceu. E nós trouxemos para o presente essa frase no livro, "Tentam nos enterrar, não sabem que somos sementes", exatamente porque, eh a todo momento existe a possibilidade, a vontade de que isso seja apagado, de que isso seja esquecido. E não é isso que nós vamos deixar acontecer. Então eu acho que podemos daqui partir, não é? Para a nossa conversa. Eu vou passar então a palavra para a Jéssica, pode ser, Jéssica? Tá bom. E aí a gente vai conversando. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Preferi também. A gente vai para sim, vamos. Bom dia a todas, todos e todes aqui. Fico muito honrada mesmo pelo convite. Muito obrigada, Marina, todo o Instituto pelo convite. É, o tema dessa mesa, né, semear futuros, né, cultivar a vida. Eu acho que a gente também tá trazendo aqui, falar sobre esse livro, é a gente olhar para o luto. E eu queria dizer que fico embora a gente esteja falando de um tema tão triste, é muito importante que estejamos aqui falando sobre luto, porque luto também é uma questão de saúde pública, porque quando falamos sobre luto, falamos sobre vida, quando falamos sobre luto, estamos falando sobre muitas outras coisas. E muitas vezes, né, a morte é um grande tabu, principalmente nas sociedades ocidentais. Então a gente falar sobre isso hoje, né, estamos aqui num sábado, 11h30 da manhã, todo mundo tem várias outras mesas e olha quanta gente está aqui para falar assim: "Eu também quero quebrar esse tabu da morte. Eu também quero entender o que é a morte, claro, todo mundo, né, vai passar por isso, se não passou, vai passar, e a gente não vai se livrar de sentir a dor do luto, porém, a gente pode entender um pouco mais, ter mais ferramentas ali para como lidar. E eu acho, Helena, lendo seu livro, por todo mundo, por favor, vocês têm que ler esse livro, porque eu acho que é uma experiência de uma mãe, né, que viveu, que vive o luto, porque o luto, infelizmente, não tem fim, né? Muito triste dizer isso, mas não tem fim. Mas a experiência de uma mãe que traz isso de uma maneira muito transparente, de uma maneira sem manual. E eu acho que quando nós falamos sobre luto, a gente precisa lembrar que não existe um manual para falar de luto. Porque o seu luto, ele não vai ser igual ao outro. O meu luto não é igual ao da Helena, mas eu posso criar o quê? Empatia suficiente para ouvir a Helena, para ouvir você, para ouvir você. Então eu acho que é muito importante essa leitura nesse sentido, porque a gente consegue ver quais foram os percursos que a Helena foi fazendo para lidar com essa dor. E eu queria, né, depois dessa super introdução, eu queria, na verdade, ler um trecho para vocês, que é nada melhor do que a própria Helena falando, para eu falar para vocês que vocês têm que ler esse livro. Só um minutinho aqui, página 99. Opa.
embora visse a tristeza estampada no rosto de todos, sabia que ninguém sentia o que eu sentia. Há muitas mortes envolvidas numa só. A morte das vozes, das risadas, do cheiro, do toque, dos abraços, do carinho. A morte das novidades do cotidiano, das coisas mais simples e prosaicas, como da mensagem: "Mãe, tô com saudades". E cada uma dessas pequenas mortes que compõem o cenário maior da perda em si demanda seu próprio luto. E cada um desses lutos não avisa a hora de chegar. Eles só chegam. E nós que nos viremos para dar conta, afinal, eles ficam, permanecem por tempo indeterminado. Legal. Eu vejo o livro da Helena como um grande tecido que vai sendo costurado capítulo a capítulo, e um tecido que vai se ampliando para conseguir comportar a dor. Porque a dor, gente, do luto, ela não passa e ela não muda de tamanho. Ela é grande, essa dor. E às vezes a gente precisa crescer muito e ficar muito grande para conseguir comportar esse tamanho de dor. Então eu vejo que o livro, Rena, e claro que você pode dizer que eu estou errada, mas eu vejo que ele é esse tecido com muita ternura, ao qual você cobre seus filhos com muito amor e faz um ritual possível nesse momento. Então eu acho que é um livro, né, para além de o desabafo de uma mãe, é um tecido onde você foi colocando não só, né, essa cobertura em ternura, mas também decorando com as memórias, trazendo os amigos para perto. Então eu vejo que ele foi, assim, um grande ritual. Eu acho que é um livro ritualístico também, né, como se todos nós hoje, dia 25, e como a Helena falou, todo 25 é de janeiro, para quem, né, viveu, essa tragédia. Então a gente aqui está vivendo esse 25 de janeiro e fazendo esse ritual com a Helena aqui hoje. Esse ritual possível, que talvez lá atrás ela não pôde, né, ter essa possibilidade. E aí lembro também, né, acho que uma das partes do livro que mais me tocou foi quantas burocracias a morte tem. E para que a Helena conseguisse fazer um ritual possível, ela passou por muitas burocracias, desde tentar falar com as operadoras de celular para que conseguisse ali, por meio do GPS, identificar onde estivessem, né, os filhos, né, a família. E aí, depois, né, colocando os nomes nessas listas, ninguém dando informação suficiente. Como uma empresa desse tamanho, com tanta, né, ganância, não pensou em processos de informação? E aí, depois, ainda no processo do nome, né, a Helena chega até o ML e ainda tá, mas o nome aqui não está batendo, e ela tem que passar por isso outra vez. Então é violento também o processo de burocratização da morte, né, que impede a gente de viver os rituais. A Helena coloca, inclusive, no livro, como os rituais são importantes para que o nosso corpo, nossa mente, a gente entenda, receba o amor. E isso não foi possível como você gostaria, né, Helena? Mas aí eu emendo que você, sua família, os amigos, né, dos seus filhos, que muitos estão aqui hoje, vocês escolheram se fazer em comunidade para que esse ritual existisse, né. Então, depois de alguns tempos, vocês fizeram um evento, né, e e e aí fizeram esse ritual possível. Eu me lembro no filme Ainda Estou Aqui, quando a família, né, não consegue fazer o ritual, né, do pai, e aí quando o cachorro morre, eles enterram o cachorro. Ali era a possibilidade do ritual. E aí, Helena, quando encontra, né, os amigos dos filhos e fazem um evento em conjunto, quando escreve esse livro agora, é que dá a possibilidade ritual. Então, cada vez mais a gente vai fazendo ritual e isso vai o quê? Abraçando o nosso luto também, né? Essa é a importância. E uma coisa que a gente costuma falar muito no Morte Sem Tabu é: a gente sempre diz que para a gente criar uma criança, a gente precisa de uma aldeia inteira. E a gente está muito de acordo sobre isso. Mas para a gente também viver o nosso luto precisa dessa aldeia. Então, quando os amigos dos seus filhos, né, eles chegam e abraçam vocês também como pais, também como família, a gente está dizendo, essa aldeia está aqui.
Essa aldeia está aqui e ela vai se fazer presente, inclusive aqui agora, nesse momento. Então eu acho que eh, são vários aspectos dos lutos, né, que a gente pode ver no livro da Helena, que nos levam a pensar sobre tudo isso. Qual que é a burocratização da morte, a importância da comunidade para a gente viver um luto, a importância da gente ser ouvido e acolhido no nosso luto. E eu acho que para além disso também é a importância da memória. Eu costumo ver a memória quase como esse lugar da ficção científica, onde finalmente a gente pode existir junto às pessoas que a gente ama. E isso é muito difícil, porque perder o rosto, perder a presença, esse nunca mais, ele é muito difícil de aprender no corpo, né? E de repente, quando você fecha os olhos e imagina a Camila, o Luiz, quando eu imagino meu pai, a gente finalmente consegue se encontrar. Quando vocês abrem um instituto e essa memória reverbera, e eles estão aqui agora, junto com a gente, porque a gente está aqui relembrando a memória deles, é um jeito deles viverem, né. Então, o livro da Helena é uma grande ode, assim, à vida de seus filhos, da sua nora, seu neto. E é um grande ritual muito bonito, assim, celebrativo. Embora sim, falando de um tema muito triste, celebrativo, porque a gente também precisa celebrar a vida. Falar de morte é falar de vida. E a gente falar aqui agora, nesse sábado, sobre isso, é a gente lembrar quanto de memória a gente quer construir um com o outro, pra gente, depois que partir, tá ainda vivo, né. Lembro muito desse filme que é Viva la Vida, né, que conta um pouco, né, dos rituais mexicanos, que enquanto alguém lembrar de você, né, no no dia, né, de los muertos, você ainda vai continuar vivo. Então, aqui estão os mortos, mas muito, muito vivos da Helena, e eu trago aqui todos os meus mortos para te cumprimentar, celebrar esse dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou João Buchard, eu sou jornalista. Eh, Quero agradecer Helena e todos aqui que estão organizando esse evento. Eu queria, antes de entrar no tema mesmo que eu queria trazer para vocês, eu queria contar uma experiência que eu nem nunca contei para Helena, viu, do que aconteceu quando eu conheci eles. Eh, eu moro em Genebra, para quem não sabe. eh, E naquele momento eu vinha muito pouco ao Brasil, viu, Helena? Tá? Você acha que eu vim sempre, mas naquele momento eu vinha muito, muito pouco. E eles foram para Genebra, eles estavam justamente nessa turnê mundial pela vida, né? Por lutar por justiça. E chegando em Genebra, eu não me lembro muito bem quem nos colocou em contato. Schneider. Isso, Mas, Bernardo Schneider. mas, e a gente marcou um café no Centro Ecumênico de Genebra, numa lanchonete. E eu pensei que ia ser uma conversa, eu diria, talvez burocrática ou talvez, de organização ou com algum tipo de dado muito concreto, etcétera. E eu tinha me planejado para ficar meia hora. Eu acho que a gente ficou 3 horas. E eu lembro que foi uma daquelas entrevistas que eu fiz que eu não conseguia fazer pergunta, né, eu só ouvia. Brumadinho, claro, todos nós conhecíamos, mas não com aquela força, não com esse relato e, acima de tudo, não com essa indignação. E eu me lembro, Helena, de sair daquela conversa nossa, ir para casa. Eu tinha 2 filhos pequenos, continuo, eles ainda são pequenos, mas o pouco eles acham que não são pequenos, né, adolescente, não é, mas naquele momento eles eram pequenos realmente. E eu cheguei em casa, Helena, eu falei: "Se eles têm essa força toda para construir a partir de algo tão dramático, o que que é que eu vou assumir
para defender essas 2 crianças aqui. Então vocês foram absolutamente fundamentais para a criação dos meus filhos, porque eu pensei: "Eu não sei qual é o tamanho dessa dor, eu não tenho a mínima ideia do que representa isso, mas vocês terem a força de construir algo a partir de uma tragédia tão grande, eu me senti, na responsabilidade de assumir alguma construção, qualquer, não a da justiça em relação a uma barragem, mas alguma construção de justiça, alguma construção de democracia. Então, agradeço muito vocês, pelo papel que vocês têm na minha vida. Eu sempre digo que a democracia morre quando, por exemplo, um casal de meninas decide não andar de mãos dadas pelas ruas por medo, né. Uma democracia morre no barulho da motosserra. Uma democracia morre no envelope de dinheiro ou numa loja de chocolate, né. Para quem sabe, a história, ela também morre. Ela morre quando um governo opta por não comprar vacinas. E uma democracia também morre na rachadura de uma barragem. Então, naquele dia, a democracia brasileira também mostrou toda a sua fragilidade. E aí, não é uma história de 200 e tantas vítimas, não é história daquelas famílias, é de história da cumplicidade de poderes locais, da imprensa, de empresas, com justamente a garantia de garantias mínimas para todos. Quem é cidadão? Quem é cidadão quando algo assim acontece? Como nós podemos nos autodefinir como democracia se no momento daquele ela fracassou? A democracia não é o que vai acontecer daqui a alguns meses aqui no Brasil no dia do voto. A democracia é tudo isso o tempo todo. Então, no fundo, aquele ali foi um momento histórico da própria construção da democracia brasileira, quando a gente percebe a cumplicidade dos poderes em relação aos grandes negócios, às grandes empresas, que pagam, investem sempre que convém. Porque quando não convém, ou quando não interessa, ou quando aquele cidadão é de segunda, terceira ou quarta ou quinta categoria, aquilo ali simplesmente não existe. Então, aquele dia, aquela barragem mostrou não só a fragilidade daquela obra, mostrou a fragilidade da obra da democracia brasileira. E por isso é tão importante essa história, por isso o teu livro é tão importante. Mas daqui a pouco eu entro no nosso debate. Muito obrigado. Eu vou fazer uma pergunta que é para os 3, tá, e cada um vai respondendo na pergunta. No livro, para o leitor mais desatento, eh, vai parecer que é um livro que fala dos filhos, né, o que sem dúvida fala disso, é um livro muito materno, né, principalmente na sua primeira parte, na sua primeira metade, mas aí de repente tem um plot twist, né, no livro. Eu aprendi aqui que plot twist significa virada na narrativa. Então, aí eu gostei da expressão, não era dona no plot twist, né. É, Tentar. pois é, a Flip serve para isso também, né. E tem essa virada na narrativa, porque às vezes sai do individual, dos filhos ou do seu próprio luto, e vai para o coletivo. E parece assim que você aponta no livro que o coletivo é a nossa saída para as nossas dores e para o nosso sofrimento, né, seja ele qual for, ou pelas ausências que a gente sente, parece assim, o coletivo
eu queria que vocês comentassem, não só na questão do luto, a Carolina talvez vai falar mais sobre isso, mas todos nós, né, todos vocês pudessem comentar sobre, né, como é que vocês enxergam, né, o papel do coletivo, né, nisso tudo, que nesse momento histórico que a gente está vivendo. Sim, começa. Eh, essa questão do coletivo, quer dizer, nessa história nossa, eh, diz muito na questão de que não foi um luto normal, né. Não foi um luto normal, primeiro porque eram muitas vítimas, segundo que, somos Fami familiares diretos dessas vítimas são mais de 1.600 pessoas. Então, a gente percebe que, eh, é um luto coletivo e esse luto coletivo, ele não é um luto onde você consegue, eh, então vamos passar isso aqui, vamos olhar para frente, vamos, virar a página. Não, não tem essa história do virar a página. Não tem essa história de, vamos esquecer isso. Não, não vamos esquecer. Não, não dá para esquecer. E mais do que isso também, nós não somos de Minas Gerais. Nós estamos em São Paulo. E essa questão da gente estar em São Paulo também nos conecta com quem, com muito com os amigos e as amigas do Luiz e da Camila. Em que eles também tiveram o seu luto e também viveram o seu luto conosco. E esse viver junto conosco foi exatamente que nos deixou muito mais, posso dizer, muito mais fortes, porque nós temos a certeza de que nós não estamos vivendo o nosso luto sozinhos, nunca sozinhos. Isso para mim é uma não tem preço. Eu acho que eu tive muita sorte, né, e de ter essas pessoas comigo, as amigas da Camila, os amigos do Luiz, as amigas do Luiz, sempre por perto. Nós nunca passamos um único Dia das Mães sozinho, Dia dos Pais sozinho, Natal, nunca. A gente está sempre com alguém por perto. E e não só nessas datas. Todos os dias, no meu celular ou no celular do Wagner, tem uma mensagem de algum deles. Todos os dias. Então, um carinho imenso que a gente sente, um amor imenso que a gente tem por eles, e a gente percebe que essa coletividade de viver o luto dessa forma, para nós, foi muito, está sendo muito mais tranquilo, digamos assim, porque a gente tem a certeza de que, dentro de cada um deles, Luiz e Camila estão presentes. E se estão presentes dentro deles, eles vivem, como você falou, eles vivem, né, dentro de cada um de nós. E isso é maravilhoso, assim, de sentir. Então eu acho que são esses 2 aspectos do coletivo, né. É o coletivo da gente sentir que nós estamos cercado de amor, do amor que os amigos e as amigas do Luiz, eh, têm por nós e têm por eles também. E esse coletivo das famílias, que nós, temos uma associação, participamos de uma associação dos familiares e, dos amigos, de das vítimas, do comprimento da barragem de Brumadinho, chama-se Avabrum. Nós fazemos parte dessa associação. E essa associação tem um trabalho maravilhoso, e esse viver o coletivo muito está sendo muito importante para nós, né, nesses 2 aspectos. Eu eu acho essa pergunta muito boa do Wagner, acho que você está saindo um ótimo mediador. Eu
a Helena usa um termo no livro que é luto como linguagem social. E ela conceitua isso muito bem, que é pensar como falar sobre o luto e viver em comunhão é você também lidar com ele, né? Quando você nomeia essa dor, quando você consegue nomear para outra pessoa, isso é muito difícil. O trabalho de luto é muito difícil. Por isso que é tão importante escutar, né? Ter quem escute sobre as nossas dores, mas muito mais que quem queira resolver alguma coisa, porque o luto não tem uma resolução. O luto ele é um trabalho. E aí o Christian Dunker, ele fala, né, sobre os lutos infinitos, inclusive mães, né, que perdem seus filhos, seja, né, em tragédias como essa, para violência de Estado, violência urbana, também você encontra um luto infinito aí. Então não tem como tirar essa dor. Essa dor não vai ser tirada. Então essa dor ela tem que ser o quê? Compartilhada e ela também tem que ser abraçada. E eu acho que Helena, mais uma vez eu repito, encontrou uma rede de apoio muito, muito especial. E acho que essa pergunta, Wagner, me remete muito a pensar quais são as estruturas que nos fundaram enquanto povo, o povo brasileiro, que é indígena e africano. Quando a gente pensa nos quilombos, né? Quando a gente pensa Palmares passou 100 anos em revolução. Todo mundo fala da Revolução Russa, que durou 100 anos, por que ninguém fala de Palmares? Trabalho coletivo. E sabe qual era? Hoje você faz esse tecido aqui pelas suas palavras. Palmares usou a floresta como um tecido protetor. Os indígenas, os povos indígenas, como que eles se protegem? Andando sempre, né, juntos também. E cada um, né, cada etnia tendo ali seu jeito de ver a morte, o seu jeito de lidar com a morte. Alguns enterrando seus mortos, outros não. É variado. E aí eu queria trazer para vocês que eu venho de um bairro em Perus, em Perus, ó. Eu venho de um bairro em São Paulo, porque eu sou tão peruense, tão bairrista, que sim, tem que dizer que sou da terra de Peru. São Paulo faz parte da Grande Perus, exato. Tem conterrâneos aqui, tá bom, de Perus, então sou obrigada. Perus é um bairro que fica no fundão da região noroeste de São Paulo. E esse bairro está ainda dentro da capital, mas ele tem áreas de interior. A palavra Perus vem de peri, né, do tupi-guarani, água entre as pedras. Então, com certeza, assim como São Paulo inteiro, um território indígena, e a gente, inclusive, hoje está banhado pelo Pico do Jaraguá, né, um território indígena, né, de uma reocupação ali, né, a retomada, né, dos povos indígenas guarani, que moram no Jaraguá, ou seja, ficam a 15 minutos ali da nossa casa. Então, todos os dias eu acordo e eu vejo o Pico do Jaraguá. E aí eu queria dizer que aí nesse bairro, em Perus, houve uma luta que durou 7 anos. Essa luta dos queixadas. Trabalhadores que lutaram, fizeram uma greve de 7 anos. Já tinha ouvido falar disso? Porque foi essa greve que, inclusive, incentivou, inspirou as greves do APC. Então, com certeza, o nosso presidente Lula, em algum momento, deve ter ouvido falar das greves de Perus. E durante 7 anos esse pessoal lutou, eram chamados de queixadas, Wagner, porque eles só andavam juntos. É igual, né, quando a gente vê o porco queixada, se ele levanta, o outro também levanta. Se abaixa, o outro também abaixa. Se caminha, o outro também caminha. Um dia um advogado falou, vocês parecem porcos queixadas. E esse pessoal falou, então a gente vai lutar por melhores condições de trabalho até a gente conseguir. E essa luta teve 7 anos. Ao fim de 7 anos, eles tiveram o direito de voltar à fábrica e, além disso, também de ter todos os seus direitos resguardados. E aí eles usavam um lema, que eu acho que é o que eu quero trazer aqui para nossa mesa. Firmeza permanente. Algumas outras pessoas chamam isso de não violência ativa, mas não ia pegar, né? Então, falando que aqui, ó, o trabalhador braçal, não, negócio de não violência parece coisa de perigo, então vamos usar firmeza permanente. Quando alguém pergunta, né, a expressão, e aí, firmeza? Com certeza nasceu em Perus, e quem falar que não. Mas isso tudo para dizer que a gente tem que ser firme permanentemente. Não só na hora que a gente está lá numa manifestação, ou estou aqui me apresentando. Eu tenho que ser firme permanentemente, inclusive no dia a dia. E o luto é algo do dia a dia. O luto não é algo que aparece aqui. O luto tá nessas coisas, nas pequenas coisas, tá? No cheiro, tá na voz que não existe.
Então, como que eu posso ser firme permanentemente perante o luto do outro? Que escuta eu posso ter, né, que seja firme, para que eu consiga segurar a mão da Helena ou de qualquer mãe enlutada e lutar junto com ela. E às vezes até oferecer mais coisas na prática do que dizer, né, porque nada vai curar essa dor. Mas talvez a gente seja, né, "Olha, vou te oferecer jantares todos os dias para você não precisar pensar nisso, eu vou te oferecer, um dia para limpar sua casa", sabe? Essas coisas que parecem tão simples, tão pequenas, mas elas se tornam muito importante quando a gente pensa o coletivo atuando em prol do luto. É, nossa, eu fiz uma grande volta, né, gente, mas isso tudo para dizer que, a gente tem que ser firme mesmo, né, pra gente conseguir e eu acho que Helena, Wagner, vocês têm sido muito firmes permanentemente, né, apesar de tudo, muito firmes e baseados no amor que vocês, né, têm pelos seus filhos. E eu acho que, por exemplo, lá em Perus a gente só conseguiu fazer essa luta e ganhar, porque eu acho que a gente foi muito baseado por esses sentimentos fraternos, né, de amor e de compaixão. E a gente fala uma coisa, assim, lá também, que é queixada, a gente briga, porque a gente discorda e é importante, mas a gente sempre vai voltar a se falar. Porque o mais importante, né, além do concreto, é a gente estar junto. Então esse coletivo que o Wagner pergunta é uma coisa que eu vivo muito forte num bairro. É, e que a gente luta muito. E tanto, gente, que no dia que infelizmente aconteceu a tragédia de Brumadinho, nós descobrimos que havia 2 barragens em Perus. Imagina para um bairro que já tinha sofrido tantas coisas, um bairro periférico que sim, a necropolítica mora, né, nos territórios, necropolítica, né, a Tilly Mbembe fala, essa política de morte, dessa política que fala assim, né, a morte para os territórios mais afastados. Então, o Estado muitas vezes decide quem vai morrer. Tem algumas mortes que são fabricadas, né? Então, uma morte como essas da tragédia de Brumadinho, é um tipo de morte fabricada sim, porque essas pessoas poderiam ter evitado isso. Quando a gente descobre, a partir de Brumadinho, então, teve que acontecer uma tragédia tão grande, para a gente descobrir mais de 8.000 barragens no estado de São Paulo e 2 estados em Perus. A gente nunca ouviu falar, meus colegas de Peru se estiver aí me falam se eu estiver falando alguma coisa errada. A gente nunca tinha ouvido falar nessas barragens e o dano que elas podiam trazer. Aí, o que que eles fizeram? Ah, não queremos consertar isso, não queremos pensar plano de contingência, então vamos desativar. Então dizem agora, né, segundo a Agência Nacional de Mineração, que essas barragens estão desativadas. Porém, imagina para nós, quanto moradores, em meio a todas as notícias que estão acontecendo, saber que isso poderia acontecer com a gente. Foi o momento que a gente se conectou ao movimento dos atingidos por barragens, o MAP, e fazemos parte do MAP também, né. E aí eu falei para os integrantes do MAB: "Mas, eh, a gente pode fazer parte, né, do MAB?" Ah, você uma vez que existe uma barragem no seu território, você já é uma pessoa atingida. Você nunca reparou como as pedreiras que existem em Perus fazem a sua casa tremer? Todas as casas do bairro terem rachaduras e vocês serem sempre uma poluição sonora no bairro e tudo mais? Então vocês também são atingidos de algum modo, né, indiretamente e diretamente. Então eu penso aqui, como que a gente, eh e acho que a Helena traz muito isso, né, ela faz da dor dela, individual, privada, como ela fala no livro, algo coletivo, algo que possa servir para a coletividade. Então, a Helena faz um trabalho coletivo com o luto. Olha como o luto pode ser potente e pode ser motriz, né, de militâncias, né. Muitas vezes a gente fala assim: "Ah, porque a minha militância parte dessa questão X ou Y". Por que que o luto também ele pode mover militâncias, ele também pode mover as pessoas a pensar: "Puxa, como eu faço para que isso não aconteça de novo?". E eu acho que a Helena e o Wagner, né, todos os amigos aqui, eh, fazem isso de uma maneira, assim, e com muita generosidade que eu percebo no pouco tempo que a gente tem se conhecido aqui, com muito amor. E eu acho que é muito importante isso também, sabe. Eu acho que o amor também tem que ser política.
Olha, na verdade é só para completar o que a Jéssica já tem colocado. Eu acho que a nossa geração, aqui no Brasil, nós temos uma enorme responsabilidade, que é de dar um basta a essa ideia de virar páginas. Não dá mais para virar páginas de nada. Não é ficar preso ao passado, não é isso. Mas virar a página faz parte da história brasileira desde o dia 1. Nós fomos convencidos de que virar a página é a forma de ir ao futuro. De virar a página é como as sociedades devem, então, lidar com suas dores, com seus lutos, com seus crimes, com seus genocídios. Basta virar a página e vamos continuar caminhando. Hoje nós somos a soma dessas páginas viradas e incompletas. E elas significam impunidade. Virar a página dessa forma significa impunidade. E o que Helena e Wagner estão fazendo é dizer até aqui e não mais. Né? Então, essa luta de vocês é uma luta não para não virar a página, mas para virar a página com justiça e com responsabilização. E insisto, com uma construção de uma nova democracia. Então, nós tivemos isso no período da escravidão, então basta virar a página, vamos olhar para o futuro. Eu fiz parte da Comissão Nacional da Verdade, que investigou os crimes da ditadura. E era impressionante como eu recebia de amigos, parentes, de gente que eu jamais imaginava o seguinte recado: Camilo, para que ficar falando do passado? Vamos olhar para o futuro, etc. Não entra nessa, etc. Memória não é sobre o passado. Memória é a construção do futuro e a definição de quem nós somos. Simples. Né? Você não fica preso ao passado. Perdão, eu estou muito parecido com um certo grupo da política brasileira, vocês podem imaginar, que ficam nos acusando de ficar falando do regime militar, etc., que ficar olhando para o passado. Espera aí, são eles que falam do regime militar como referência. São eles que querem a volta ao passado. São eles que falam do passado de uma forma romantizada, idealizada, do passado que jamais existiu. Somos nós que temos a responsabilização de trazer justiça para que o futuro seja diferente. Nós precisamos reinventar o futuro. O futuro que o Brasil construiu ao longo dos seus 500 anos era um futuro que não resolvia nenhum dos crimes que foram cometidos na sociedade brasileira. Nenhum deles. Nenhum. Em nenhum momento houve a percepção de que agora vamos caminhar juntos porque ficamos ou superamos uma situação de injustiça e a impunidade foi evitada. Então, Helena, teu livro, a luta de vocês, o trabalho de vocês é uma espécie de grito de chega, chega. Nós não iremos mais tolerar que se vire a página e diga, não, olha, a próxima barragem vai ser boa. Né? Tá, provavelmente, e isso é o mínimo, deveria acontecer. Mas não é nem o começo dessa história. Dizer que, então vamos desativar as barragens em Perus. Não, essa é uma parte de uma resposta. E uma resposta precisa ser muito mais ampla do que isso. Eu tenho visto, por exemplo, na Europa, algumas sociedades que lidam com o passado de uma forma permanente. A Alemanha, por exemplo, desnazifica a sua sociedade todos os dias, até hoje. E ainda assim, a extrema-direita avança. Então, é um trabalho que não tem fim. É um trabalho, você perguntou, Wagner, do coletivo? É coletivo. Ele jamais vai ser individual. Ele jamais. Nós temos um problema muito sério na sociedade brasileira, que é uma história privada. O Estado brasileiro é uma história privada. Eu acho espetacular quando alguém me diz, não, precisamos privatizar. Não, primeiro precisamos estatizar.
né? Depois a gente vai pensar na privatização, se eventualmente for o caso. Primeiro, esse Estado precisa ser público. Primeiro, a gente precisa entender a noção dessa cidadania. Então, eu acho que realmente esse papel que vocês têm, e Brumadinho, no fundo, tem também esse papel na história brasileira de ajudar uma sociedade a dizer: basta, virar a página, não pode mais ser receita para nada. Abrir para a audiência aqui também fazer perguntas. Eu pergunto para os três e vou pedir para que tentem fazer uma resposta rápida, mas eu quero retomar essas ideias que circularam aqui sobre eh, não esquecimento, morte fabricada, morte da democracia. E eu estou lembrando de uma conversa que eu tive com o Jabil, aqui ainda na Flip, quando eu estava comentando que nós estamos num mundo profundamente digital, né? Nós estamos todos aqui, diria, dependentes do digital. E o digital, né, não só o digital, mas o digital por excelência, depende intrinsecamente da mineração. E ninguém aqui está pensando em ficar sem celular, voltar àquela vida, né, de olhar o guia de ruas, né, quem viveu isso lembra o que que é um guia de ruas, né. Ninguém quer, né, ficar andando a cavalo, né, e tudo isso depende da mineração. E a mineração na sua essência, né, no seu DNA, ela é predatória, não tem escapatória, porque ela extrai metais preciosos, né, ou terras raras, como queira, até acabar. Então ela é predatória, né, sem falar nas consequências da indústria da mineração, que se instala e degrada a vida social e o meio ambiente todo. Meio que assim, a gente está num beco sem saída. Não dá para ser contra a mineração, né. Helena fica brava quando eu falo isso, mas é o estado que a gente está. Como é que a gente convive com esse dilema? Aí eu lembro um pouco do livro que o Jamil escreveu com a Juliana, Ao Brasil com Amor, né, aonde ele faz, né, na minha leitura, né, ele conclama, né, a todos nós a fazermos algumas coisas, né, em defesa do futuro, né, para que os nossos filhos, né, possam dizer que nós fizemos alguma coisa, né. E no fundo para mim ficou assim meio que assim: "Olha, se houver juízo final, né, nós vamos ser julgados por aquilo que nós não fizemos para o futuro, para os nossos filhos", né. Então a minha pergunta para eles é assim: "E aí, nesse dilema, o que fazemos? Ou o que nós não estamos fazendo?". E se puder ser conciso, vai ser legal. É uma pergunta difícil, né. Para mim é difícil sim. Mas, eu acho que por meio do instituto, a gente conseguiu reunir, eh, uma forma de trabalhar e uma forma de, ser voz, eh, no sentido de prestem atenção no que está acontecendo. Porque é engraçado, quando você fala com alguém que nasceu em Minas Gerais, eu acho que aqui deve ter várias pessoas que nasceram em Minas Gerais. Quem nasceu em Minas sabe o que é a mineração. E aquilo, aquele jeito de trabalhar, aquele jeito de viver das comunidades que estão em volta das minas, é um jeito, que eles estão acostumados a isso. Mas é um jeito bom? Não, não é um jeito bom. Eh, Traz problemas sérios, de saúde, traz problemas sérios para o meio ambiente e não tem retorno, não tem retorno.
o meio ambiente ele é afetado de uma forma irreversível. Então, mas falar disso em São Paulo é um grande desafio, porque São Paulo está longe de tudo isso. Então, o que que a gente, o instituto é essa voz e nós somos também. Por isso que eu estou falando para você, que é difícil de responder, mas eu acho que nós estamos fazendo uma parte. Não sei se é a melhor parte, não sei se é a parte certa, não sei se estamos também. Eu acho que ainda temos muito para fazer, porque é preciso conscientizar a sociedade do tamanho da degradação que isto pode trazer. A transição energética, tendo a mineração como a maior protagonista, ela é uma transição energética que vai ter um preço. E esse preço é preciso que se saiba, qual é, para as futuras gerações. E essas futuras gerações, para mim, especificamente, eu não tenho mais filhos, eu não tenho mais netos, mas eu não consigo ficar parada. Eu acho que a gente tem que falar. Tem que falar, tem que dizer para as pessoas, falar: "Olha, vamos prestar atenção no que estamos, fazendo, nas pessoas em que estamos votando, em que tipo de governo queremos, que tipo de decisões queremos tomar, em relação àquilo que, está posto, como sendo a transição, energética baseada na mineração". Nós estivemos na COP o ano passado, Wagner e eu, e ficamos assim bastante perturbados com o que a gente viu, porque a mineração ela não é um problema, ela não está posta como problema, ela está posta como uma solução. E quando a gente vê o que aconteceu em Brumadinho, o que está acontecendo no Vale do Jequitinhonha, quem é do Rio de Janeiro, sugiro que vá à à exposição da Isis Medeiros, no Museu da República, e espetacular, e ela fala exatamente, ela traz exatamente o que está acontecendo no Vale do Jequitinhonha, o tamanho da destruição, da entrada de uma mineração sem nenhum aviso para a comunidade está tendo problemas sérios, inclusive de falta de água, num lugar que já era seco. Então eu acho que a gente é preciso falar, é preciso conscientizar. E nós voltando à história da COP, nós escutamos que lá na COP que se o agro é pop, a mineração é top. Aquilo foi para nós assim nem sei o quê. Eu nem é, não quis usar um termo assim que está sendo gravado, mas foi, né. Então, é isso. E eu acho que a gente precisa sim, eh, entender qual é a profundidade que tem essa fala, né. Se a mineração que a mineração é top. É top para quem? Ela traz o quê? Como é que as pessoas estão sendo atingidas? Como é que as pessoas estão tendo as suas vidas depreciadas? Enquanto a gente tem vidas que valem mais do que outras, a nossa democracia ela está completamente comprometida, né. Não existe essa democracia. E quando a gente fala que a mineração é top, que ela entra nos territórios e ela não valoriza a vida, como foi o que aconteceu, Brumadinho, que a vida foi um número, né, meus filhos foram considerados números, né, como é que a gente então, olha para esse futuro, né, para as próximas gerações? Eu me preocupo sim, me preocupo muito e a gente está tentando fazer o que a gente sabe, o que a gente pode. Eu reconheço que o instituto, se enfronhou num setor que é extremamente poderoso, então a gente tem uma voz, eh, forte, porque somos fortes como pessoas, mas a gente sabe que nós que estamos, falando, pra de um setor poderosíssimo. Mas é preciso falar, é preciso ter essa voz.
né, e é preciso que a gente conscientize, todos que, tiverem contato conosco, como é que as coisas estão, acontecendo, baseado naquilo que já aconteceu. E eu acho que, trazer isso à tona, é trazer também uma a nossa responsabilidade, em relação a às futuras gerações. Porque uma hora eles vão perguntar: "Bom, vocês sabiam de tudo isso e fizeram o quê?", né. Fizeram o quê? Eu acho que é isso. Bom, Eu eu falaria mais uma vez sobre ancestralidade. Eu acho que a resposta para o futuro tá a gente olhar para o passado de verdade e tá a gente olhar para como as nossas ancestralidades, inclusive, cuidavam e continuam cuidando do meio ambiente. Como os territórios indígenas fazem a proteção da natureza, das florestas, em todos os lugares que eles estão. Como os territórios quilombolas, eles têm feito isso, sem degradar, né, as nossas florestas, sem degradar o meio ambiente. Inclusive, os povos indígenas não falam "o meio ambiente", nós somos o meio ambiente, né. As árvores são irmãs, o rio é irmão. Então eu acho que a gente precisa retomar um pouco as reflexões que esses povos sempre trouxeram, para a gente começar a pensar outros jeitos de produção. Quando a gente olha lá atrás e paralelo, né, ao período da colonização, você tinha a monocultura, enquanto isso, no quilombo dos Palmares, mais uma vez, você tinha o quê? Agrofloresta, né, você não tinha monocultura ali. Qual que era essa diferença? Você não acabava, né, com o seu chão, com o seu solo. Então, por que que a gente não volta e olha, né, aprende com quem fez antes de um jeito diferente? Eu acho que a gente está muito focado ainda em fazer a mesma coisa, porque parece que é o único caminho. Mas eu acho que o mundo é tão grande, né, e são, várias possibilidades, né. E eu acho que por exemplo, né, o Movimento Sem Terra, o MST, pensa isso, né, de uma maneira muito forte, muito bonita, é de pensar assim, onde a gente tem a gente só consegue, né, ser no mundo onde a gente pode pisar e, né, a terra ser nossa. A terra nossa no sentido não esse sentido privado da palavra, né, mas no sentido de a gente poder produzir na nossa própria terra. E aí primeira vez que eu conversei com a Helena, a gente falou do mestre Joelson, né, também do MST da Bahia, onde ele fala que a gente só vai ter autonomia de verdade quando a gente for dono das nossas próprias sementes. E aí isso conectou muito com a nossa conversa, porque é exatamente sobre isso que a Helena, né, tá falando, né. Nós somos as sementes, né. Como é que a gente é dono da gente mesmo, né, se a gente não tem nem as sementes daquilo que a gente come. Então, a gente precisa começar a trazer esses outros jeitos. E eu acho que a resposta está muito perto da gente, perto dessa história que infelizmente, né, como o Jamil falou, ainda não foi contada. Vago, vou tentar ser breve. Eh, o mundo passa neste momento por um enorme desafio, que é justamente uma corrida, eu diria, armamentista pelo controle da inteligência artificial. São vários os analistas, diplomatas brasileiros e estrangeiros que dizem que quem detiver ou quem controlar a tecnologia de inteligência artificial vai ser o equivalente a ter no seu estoque, eu diria, no seu arsenal militar, uma bomba atômica. O poder da inteligência artificial no século XXI vai ser equivalente ao que foi a bomba atômica em termos de poder de uma nação há 80 anos. Essa é a dimensão do que a gente está falando. Só que a inteligência artificial não está na nuvem, ela está embaixo da terra. Vai precisar cavar buraco para fazer funcionar a inteligência artificial. Os minérios, as terras raras, os minérios preciosos, etc., estão embaixo da terra. Então, essa ilusão de que no mundo digital o território deixa de ser importante. Não, ele é ainda mais importante. E não só na questão da mineração, mas da água também, né?
O Paraguai passou a ser estratégico agora para os Estados Unidos, porque é um país cheio de água. Só por isso que os data centers podem se mudar para lá, justamente para poder usar a água no Paraguai. Então, olha só, parece que a gente está falando do século XIX, não? É o século XXI, em que conquistas territoriais passaram a ser mais uma vez o centro do debate. E aí eu fico me perguntando, e aquele acordo terras raras entre o estado de Goiás e Donald Trump? O que ele prevê em termos de proteção ambiental? Suspeito que absolutamente nada. Hã? E se eventualmente a eleição no Brasil der um resultado que signifique a entrega das terras raras brasileiras ao governo norte-americano? Que vai ser desse debate todo que a gente está tendo aqui? Então é muito sério o que está acontecendo. Eu sei que a gente ouve muita palavra soberania. A soberania não é um discurso no palanque. Soberania é perguntar: e aí? E nós? Vamos fazer o quê? Né? Vamos fazer o quê exatamente? Existe um plano de com sendo organizado. Não dá para ter ilusão nenhuma. Né? O governo norte-americano ontem indicou que mandaria enviados para determinar a integridade da eleição brasileira. Hoje de manhã o Itamaraty vetou os vistos para essas pessoas. É real o golpe. Ele passa pela mineração. Então é muito, muito relevante todo esse debate que a gente está tendo. Queria só concluir, Wagner. Semana passada eu estava na Islândia, eu estava fazendo uma reportagem sobre o derretimento das geleiras na Islândia. O norte da Islândia já é no Círculo Polar Ártico. E ali é uma espécie de, eu diria, eu até brinquei, quando eu voltei para casa, eu falei para meus filhos, eu voltei do futuro, né, porque as mudanças climáticas na Islândia estão acontecendo de forma, eu diria, rápida, e seria mais ou menos o que aconteceria no resto do planeta mais ou menos daqui a 10 anos. Então, é assustador. Mas aí teve um local que eu fui visitar, que é um cemitério, acho que você ia gostar de ver isso. Era um cemitério de geleiras. O que é isso? Cada vez que uma geleira morre ou desaparece, no caso, a sociedade, e aí de forma coletiva, faz uma lápide e faz um enterro daquela geleira. Porque aquela geleira faz parte de quem eles são. Ele não é lá na geleira, somos nós que também morremos. Nos últimos 20 anos, 60 geleiras morreram ou desapareceram na Islândia. Então é muito, muito sério o que está acontecendo. E numa das lápides estava escrito a frase, eu acho que a Helena não sabia, mas exatamente essa frase que você disse. Nós sabíamos de tudo. Né? E aí na lápide, eu fico arrepiado de lembrar dessa lápide. Estava escrito o seguinte: nós sabíamos de tudo. A ciência sabia de tudo. Os nossos políticos sabiam de tudo. A sociedade sabia de tudo. Mas só vocês, ou seja, os nossos bisnetos, é uma mensagem ao futuro, só vocês saberão nos dizer se nós fizemos o suficiente. É de arrepiar. Gente, a gente vai passar agora para abrir para as perguntas, nós não temos, assim, muito tempo, então, gostaria de abrir e que sejam perguntas, assim, breves e de preferência se puder dirigir a quem vocês querem que responder e não os 3, porque a gente não tem muito tempo e para dar oportunidade para as pessoas se manifestarem. Antes de passar para a pergunta, só lembrar, comprem os livros, né, tem o livro da Helena que está à venda, tem o livro do Jamil que também está à venda. Eu não sei se o Jamil vai poder ficar para a parte de autógrafos.
Fique ótimo. Então a Helena e o Jamil depois lá no fundo, né, farão, sessão de autógrafos para quem comprar o livro, tá bom? Então vamos lá, Fernanda, você quer fazer pergunta? Se puder fazer aqui na frente, com aqui a gente está gravando, seria ótimo, tá bom? Boa tarde, você bem breve. Eu sou da área de literatura, sou editora, então a minha pergunta vai ser focada no livro da Helena. Eu convivo com uma mãe enlutada, né? Vai fazer 5 anos. Eu digo que eu me tornei a única filha, mas jamais a filha única. E eu queria ouvir um pouco do processo de escrita do livro e da coragem de adentrar o inominável, o indizível, que é falar da perda de um filho. Tem uma autora que eu gosto muito, chamada Toni Morrison, que no romance Amada, há uma mãe que perde o filho. E essa parte da morte nunca é narrada. Numa entrevista ela disse, esse é o inominável. Essa cena jamais poderia estar no livro. Né? E eu sentei aqui, acompanhando um pouco do final da mesa anterior, e li 60 páginas do livro. Eu me senti completamente capturado. E eu diria que até amanhã talvez eu termine. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco da experiência de escrever esse livro, como que foi. Como editora, eu fico curiosa um pouco do processo de escrita, de revisitar esse passado a partir de uma dor muito grande, né? Revisitar essas lembranças, mas também a partir de um amor, né? Então, eu li e fui me emocionando muito. Eu acho que é legal ver um pouco também do livro, porque eu acho que é também o seu livro que nos traz aqui, principalmente. Então, e te parabenizo, viu, pela obra. É isso, obrigada. Obrigada, Fernanda. Eh, então, eu acho que eu comecei a ler, a querer escrever algumas coisas. Logo no começo, eu fiz uma nota no meu celular, assim, acho que em 2019 ainda eu fiz uma nota no celular escrito assim: "Para que serviu?". E eu fui colocando lá nessa nota do celular tudo que eu escutava a respeito do impacto da morte dos meus filhos, ou da tragédia de Brumadinho, a morte deles, de todos eles. Eu fui escrevendo o que que eu escutava, o que que as pessoas me diziam. Então teve eh, foi curioso porque teve a nora de uma amiga que os pais moravam no sul do Brasil. E quando aconteceu, ela pegou um avião e foi lá tocar com o pai e a mãe dela. Porque ela falou: "Gente", né, e assim, eu percebi que, eh, meus filhos eram turistas em Brumadinho. Eles estavam lá para conhecer Inhotim. E aí, teve várias pessoas que chegaram e falaram para mim, eh, eu estive lá, teve uma amiga nossa que esteve lá uma semana antes, e ficou na mesma pousada. Eh, e teve também várias pessoas. Então eu fui escrevendo isso, como é que aí eu cheguei à conclusão, assim, eh, meus filhos estavam lá num momento, eh, não sei dizer se certo ou errado, a gente nunca vai saber isso, mas podia acontecer com qualquer pessoa, né. E eu acho que quando isso acontece, quando eu percebi, eu já tinha essa nota, já estava muito grande, já tinha muita coisa, falei: "Eu vou começar então a organizar isso". A organizar e ver como é que isso pode se tornar um livro, para eu poder organizar minhas ideias, a minha cabeça. E aí eu preguei no armário do meu escritório, eu preguei, assim, 2 painéis de papel craft e fui pegando post-it e fui colocando tudo o que eu queria falar nesse livro. E eu fui organizando. Eu confesso para vocês que eu tive um pouco de dificuldade de organizar, porque a a o sentimento, né, o luto, ele vai e vem. Então agora aí eu começava, aí eu empacava, não ia para frente. Não ia para frente porque, eh, por questões emocionais, porque não ficava bem. Aí também faço muita terapia, e a minha terapeuta sempre falou para mim: "O seu tempo é o seu tempo,
Então, foi um livro que demorou para ser feito, mas quando também eu resolvi, saiu, né, May? Sa Saiu. É, a May me ajudou muito a organizar, e ela chegou uma hora e falou assim: "Agora para. Agora para, tá bom, chega", porque também, eu acho que tinha muitas coisas, que tem coisas que não estão no livro, que eu decidi que não iriam entrar no livro, porque são coisas que, às vezes eu fico olhando, assim, para o livro e falo assim: "Meu Deus, quem é que será que vai ler isso? Será que vai chorar muito?" E se for chorar muito, eu quero dizer assim: "Sinto muito, se vocês chorarem ao lerem o livro". Eh, mas eu quero que vocês saibam que é um livro escrito com amor, amor pelos meus filhos. E tem um pedaço aqui no livro que eu gosto de falar, que é o seguinte: tem um rabino que escreveu um livro chamado, eh, Quando Me Ajuda, Das coisas quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. e ele fala o seguinte, que, somos nós os vivos os responsáveis por imortalizar os nossos mortos. Então é isso que o processo é esse, Fernanda, é imortalizar os meus filhos. Muitas coisas aconteceram já para imortalizá-los. Camila tem uma praça em São Paulo, chama hoje em dia é um play, para criança de 0 a 6 anos. É a cara dela, a praça é uma gracinha. Luiz também tem uma praça em São Paulo, e também é muito interessante, porque a praça dele tem campo de futebol, é uma praça bem assim, skate, do jeito que ele gostava de viver a vida. Eh, e isso são, eh, sinais de imortais. E agora o livro, né, é é pra imortalizá-los mesmo. Não só a eles, mas aos 272, outros 272 outras vidas que se foram, né. É isso. T'as pas eu des dents? Seconde, né? Meu nome é Nani Brick, eu sou de São Paulo. Minha solidariedade ao luto de vocês. Ao falar de luto é muito importante para talvez curar, né? Muita perda. Solidariedade também é um amor que é vivo, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu sou muito atenta ao ambiente e aos recursos que temos. E o quão importante a gente, enquanto sociedade, seja qual lado formos, a gente debater soluções. Então, eu, ano passado, participei de um evento e descobri que a gente só recicla 8% dos plásticos no Brasil. O vidro não. O minério, quanto será que é desperdiçado nessas barragens e quais as soluções, né? Então, eu vou dirigir a pergunta ao Jamil. Apesar de todas as nossas questões políticas, se o planeta é o mesmo, você acha que é possível um diálogo comum para a gente conseguir conceber soluções químicas, soluções físicas, soluções espaciais, para que a gente debata a reutilização desses recursos que estão colocados de maneira tão mal alocada e que pode causar tanta dor como essa que acabamos de ouvir. Obrigada. Talvez um diálogo comum de pessoas tão diferentes, que pensam diferente. Muito obrigada. Obrigado pela pergunta. Eu vou mais uma vez Wagner, tentar ser breve. A era do mundo infinito acabou, né? Por muito tempo, os nossos antepassados, acharam, eu diria principalmente na Revolução Industrial, que era infinito o que os recursos que existiam. Hoje está muito evidenciado que não, que é finito, não é? Então, há uma possibilidade real de que isso crie uma conscientização, transversal no sentido de várias culturas ao mesmo tempo,
experimentando a mesma realidade. Qual é a realidade? Justamente a do esgotamento dessas possibilidades. Então, existe sim esse diálogo, mas neste momento, é, o instrumento desse diálogo, que é o multilateralismo, está em crise. Então, como esse multilateralismo está em crise, não existe hoje confiança suficiente entre governos para que esse diálogo se transforme em ação, né? Vamos lembrar, o governo dos Estados Unidos, não só o governo dos Estados Unidos, da Argentina, né? Alguns outros lacaios, eu diria, deixaram o Tratado de Paris, né? Então, que era um instrumento absolutamente fundamental. Então, é muito grave o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, há sim uma conscientização. Eu tenho muita esperança numa geração que está chegando agora, que vem com eu diria, uma preparação cultural, porque eu não acho que é educacional, só é cultural, de que chegou o limite. É insustentável o que a gente vive. É insustentável. Então, manter esse modelo é absolutamente desastroso, né? Então, eu acho que existem focos de conscientização. Agora, do outro lado, a cobiça, a ganância, o egoísmo, o nacionalismo, a xenofobia, que também é sobre isso, ganha uma força e é uma resposta a tudo isso. Eu sou um pouco cínico, eu não acredito que os líderes políticos sejam negacionistas climáticos. Eu não acredito que eles não saibam o que está acontecendo. Eu acho que o negacionismo é um caminho muito cômodo para você dizer: eu vou continuar, sim, ganhando muito dinheiro e muito poder. Porque se eu reconhecer que é insustentável o que a gente tem, sabe o que vai precisar fazer? Eu vou precisar rever toda a minha produção global. Aí eu não estou preparado para isso, né? Então, o negacionismo, não, eu realmente eu tenho essa tese de que eu tenho sérias dúvidas se eles realmente são negacionistas ou instrumentalizam o negacionismo para adiar respostas, né? Eh, mas eu ainda tenho algum tipo de esperança, assim, de que uma nova geração possa vir muito poderosa nessa nova conscientização. Eu vou contar uma história muito breve. Faz alguns anos, o meu filho caçula chegou em casa, a gente mora na Suíça, ele chegou em casa muito bravo, e falando que eu estava muito triste na escola, porque o professor tinha anunciado que as aulas sobre Egito antigo iam ser cortadas. E ele adorava Egito, pirâmide, sarcófago, aquela coisa de moleque, né? Eu adorava. Falei, nossa, que estranho, cara. Mas o que vai colocar no lugar? Ele falou, Amazônia. Eu falei, opa, isso é espetacular. Na Suíça, numa escola pública na Suíça, vão reduzir as aulas de egípcio antigo para falar de Amazônia? Aí eu fui falar com o professor, né, no dia seguinte. Eu falei, desculpa, só para entender. É da tua cabeça? É alguma coisa? Não, é o novo currículo das escolas públicas na Suíça. Eu falei, uau! Então, esse moleque toda a classe dele vai chegar com 18 anos, eu diria, muito mais consciente do que eu cheguei com 18 anos, sobre o que é tudo isso. E a minha esperança, como daqui a pouco daqui a uns anos você deve me cobrar, é de que ele, quando ele pegar o franco suíço dele, ou o euro dele, e for gastar aquele dinheiro, ele gaste de forma consciente naquela educação que ele teve. Eu espero que essa seja o resultado dessa nova cultura. Não estou dizendo que é generalizada, não estou dizendo que é a garantia, mas eu vi naquele ato de uma escola pública, num outro país, que decide colocar a nossa floresta, e não tem nada disso de teoria conspiratória que querem tomar. Não, não é isso. É conscientizar aqueles garotos de que o mundo tem limites. E eu achei um bom sinal. Oi, tô amando tudo. Sou Valéria.
Eu trabalhei anos, no SEDAC, fazendo formação, que na verdade era mais responsabilidade social da Vale do Rio Doce. E eu queria lembrar que todo esse problema, de mineração, ele passa pelo Brasil todo, né. E fiquei muito no Pará. E no Pará, uma vez o cara lá da Vale quis levar a gente para conhecer a mineração, isso é uma coisa chocante, porque é uma região imensa de buraco, onde aquele caminhão, carro, que é gigante, tinha uma rodinha desse tamanho, assim, que a gente olhava, e era exploração de caulim. Aí ele falou: "Ah, nós vamos ficar aqui explorando 15 anos, porque depois vai acabar". Deu: "Tá, mas vai acabar e depois?". "Ah, até lá a gente já produz o caulim sintético". Uma coisa absurda, absurda. E eu queria lembrar também da chacina de Eldorado e Descarajá, né, que foi uma coisa horrível, que tem tudo a ver com isso, né. E eu queria saber um pouco, quais as ações que vocês desenvolvem no instituto? Que vocês fazem exatamente? Só. Não, eu queria só aproveitar então para a Helena vai responder a pergunta e depois tu queria que os demais, os 2 também pudessem fazer as considerações finais, para a gente encerrar, porque a gente já está chegando na hora limite que a gente tem, tá bom? Então aí agora é a parte final. Então eu respondo essas que Valéria, nosso instituto adotamos uma Pará, neste caso. Nós somos uma voz e por meio da arte, principalmente, né, é, porque eu acho que a arte é o que toca o coração. A arte tem um poder transformador muito grande e conscientizador, e essa transformação, ela é a conscientização, ela é uma transformação. E aí ela é uma possibilidade de diálogo, né, e eu acho que, nós fazemos, mostras de cinema, mostramos já fizemos, várias vezes, eh, exposição, de arte, principalmente mulheres, porque a gente também tem essa sensibilidade de que as mulheres são sempre as mais atingidas nessas situações, sempre são as mais atingidas. Brumadinho temos muitas viúvas, muitas mães que perderam seus filhos, muitas filhas que perderam seus pais e mães que perderam seus filhos, seus maridos, de uma hora para outra, né, perderam seus maridos, são responsáveis pelo sustento da família, das crianças, pela educação das crianças sozinhas. Então eu acho que a gente tem eh, essa obrigação, né, de valorizar o que é a arte, principalmente a arte que vem, feita por mulheres do coração, né, e me ajuda, Wagner, mais alguma coisa? O ato de Tuti 25 de janeiro, não. O ato de todo dia 25 de janeiro, a gente faz o ato na Paulista e também, né, a gente tem uma tenda, a gente mostra o que aconteceu, a gente coloca a foto dos 272, das 272 vítimas, porque é um impacto muito grande, porque é muita gente, é muita gente. As pessoas, têm nomes, né, isso que a gente eu acho que o nosso trabalho, ele primeiro que eu acho que é um trabalho sem fim, né, porque em São Paulo, principalmente, é uma cidade enorme e a gente percebe que, às vezes, eu falo do que aconteceu em Brumadinho, as pessoas não sabem o que aconteceu, não lembram do que aconteceu. É muito distante, né. Então eu acho que, eh, é assim, por meio da arte, agora o livro, que né, e agora eu acho que a gente tem, eh, Onde está a Marina, mais alguma coisa? Não, é isso. Já posso fazer não, espera, antes de fazer minhas posso começar minhas Posso dizer. Então tá bom. É assim, eu quero agradecer a presença de todos e todas aqui, e eu quero agradecer especialmente a equipe do instituto que está aqui comigo. É maravilhoso. A Titila, a Marina e a Duda,
que estão aqui conosco. Quero agradecer aos amigos do Luiz que estão aqui, as amigas do Luiz e da Camila que estão aqui, que estão sempre perto, que sempre pertinho. E eu já falei, Cecília, que é amiga da Camila, Marina é amiga da Camila. Então vocês veem que eu estou sempre cercada de todos, né? E todas. Isso para mim é maravilhoso. Quero agradecer aos amigos que estão aqui também. Muito bom, muito obrigada. Quero agradecer ao Jamil, que numa agenda muito apertada arrumou um tempo para estar aqui conosco. Quero agradecer a Jéssica, que veio também, muito querida, uma querida que está aqui também. Agradecer a Vanessa, que veio de Belo Horizonte, também uma caminhada, né, até aqui. E é isso, gente. Ai, ofício, May e Tati, maravilhoso, que eu já falei no comecinho. Muito obrigada. Esta aí. Muito obrigada, Helena, Wagner, todo o Instituto pelo convite. Fiquei realmente muito feliz de estar aqui, bater esse papo com vocês. Um papo que sim, né, passa por discutirmos, falarmos sobre luto, e luto leva para as questões de mineração, que leva para a democracia, que leva a gente pensar aí as nossas ancestralidades. Então, vejo o quão importante é a gente ler o livro da Helena. Então, por favor, façam o favor de comprar esse livro e ler. Como a Fernanda falou, assim, em um dia você termina. E eu queria só aproveitar o gancho, assim, do Jamil, né, falando sobre as possibilidades. E nesse momento, né, mais uma vez eu só queria finalizar, aproveitar aqui que eu tô aqui, a gente está falando sobre luto, meio ambiente, e hoje em Perus a gente está lutando contra um incinerador de lixo que querem colocar no nosso bairro. E isso porque enquanto com, né, e ainda bem que estão discutindo, né, nos países europeus, nos Estados Unidos, como diminuir algumas políticas e olhar, né, para a natureza como parte da gente, todos esses maquinários e tudo isso que não querem mais lá, vem para cá, né? Então querem construir o primeiro incinerador de lixo diferentão, modernoso da América Latina em Perus. Então, assim, é, quem puder seguir também, acompanhar nossa luta, é @incinerador de lixo em Perus não. E também quem quiser seguir o Morte Sem Tabu, @Morte Sem Tabu _, todas as reflexões aí sobre luto, né? E mais uma vez agradecer mesmo e dizer quão importante a gente falar sobre luto e fazer com que os nossos mortos estejam vivos, vivos dentro da gente, no que a gente faz sempre. Então, né, Luiz presente, Camila presente. Então, muito obrigada mesmo por você trazer todo o amor que você sente pelos seus filhos nesse livro e dar, assim, a oportunidade da gente conhecê-los. Muito obrigada. Olha, a luta da Helena não é, e do Wagner, não é apenas pela sua família, é pelos meus filhos, é pelos nossos filhos e é pela democracia brasileira. Então, Helena, te agradeço muito, muito, muito por isso tudo, porque é muito, muito, muito grande o que vocês fazem. E queria fazer um convite a todos, na defesa da democracia, lutar contra o lixo é uma luta pela democracia e pela cidadania. Eu tenho certeza que nessa sala aqui, todos nós temos alguma instituição da democracia para assumir e chamar essa instituição é minha. Não precisa ser o STF, não, né? Eles têm gente já lá fazendo isso. Mas todos nós temos uma instituição da democracia para assumir e dizer: essa é nossa, essa é minha, eu vou defender essa instituição. Instituição, a minha é a comunicação, é o jornalismo, né? A nossa. Mas é também a biblioteca do bairro, é a escola pública da região, é o lixo, é o riacho que passa pelo nosso bairro, o time de futebol, tudo isso é instituição da democracia. E eu tenho certeza que se cada um de nós assumirmos uma instituição da democracia, não tem a mínima chance
deles ganharem. Nenhuma chance. Muito obrigado. Bom, para encerrar, o semear futuros depende só da gente, porque nós estamos com as sementes. E é com a gente que nós temos que mudar isso. E tem eleição agora, gente. Não dá para ficar calado. Não podemos ficar só ouvindo, não vou entrar nessa discussão. Nós temos que semear futuros possíveis. E isso significa defender a vida, cultivar a vida. Por isso que nós demos esse nome, semear futuros, cultivar a vida. Foi aquilo que nós debatemos aqui e espero que a gente tenha conseguido fazer isso. Agradeço a todos vocês, agradeço a participação de todos, agradeço também ao ofício das palavras por generosamente abrir esse espaço para a gente. Compre o livro da Helena, compre o livro do Jamil Chad, os dois estarão aqui no fundo autografando para quem quiser. Obrigado, gente.